A3 foi apresentado na semana passada e ele sofreu algumas mudanças, tanto na parte externa quanto na parte interna, para agora seguir a nova identidade visual da Audi. Fala Top Drivers, hoje nossa variação é do novo Audi A3 2017. Ele sofreu mudanças nos para-choques, nos LEDs e na direção dele. Vocês podem ver aqui que é a mesma do Audi A4 que nós testamos no canal. Quando nós testamos o Audi A4, nós já avisamos que a tendência seria todos os Audi seguirem a identidade visual nova dele. E foi o que aconteceu. O A3 ele mudou os LEDs da frente, as lanternas dianteiras dele, para um estilo mais parecido com o seu irmão maior. A direção ela é idêntica à do A4, uma direção muito mais esportiva, com a diferença de que aqui ela é redonda e não quadrada como o A4 em algumas versões. E na versão Ambition desse carro, que vai vir ainda não foi lançada, com o motor 2.0 turbo, ele vai ter também o cockpit virtual, que é também uma virtude do Audi A4. Por enquanto nós estamos testando a versão ambiente, em que as principais diferenças são realmente os para-choques, os LEDs e a direção. E vamos começar então essa avaliação de um jeito um pouco diferente. Ao invés da gente falar sobre preço, motor e dirigibilidade do carro, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dele, porque quando se fala em carro premium, em carro alemão, o grande diferencial é a construção do carro, não é se o motor dele tem 10 cavalos a mais ou a menos que um carro nacional. Porque, por exemplo, se a gente for comparar um Audi esse aqui com um carro de mesmo motor, esse Audi provavelmente vai andar mais rápido, porque ele tem toda uma questão de construção, de eficiência e de relação peso-potência mais interessante. Então, palavras-chave para esse carro aqui são a questão de rigidez, eficiência e construção, é claro. Só para vocês terem uma ideia, 26% da carroceria do A3 é composta por aços de alta rigidez. E o que isso quer dizer? São aços que são aquecidos até 1000 graus e depois resfriados até aproximadamente 200 graus, para que eles possam ser chapeados, ou seja, para que eles possam ser feitos em uma estrutura extremamente fina. Então isso aí reduz o peso do carro. Esse carro aqui, o Audi A3, ele pesa 1.240 kg, o que é um valor muito interessante para um sedã desse tamanho. Além disso, o coeficiente aerodinâmico do Audi A3 é muito interessante. O coeficiente dele é de 0,30. Então isso aí é um valor bom para um carro que não é um híbrido, por exemplo, e que busca assim ter uma média de consumo também mais interessante. É de conhecimento de muita gente que recentemente o A3 sofreu algumas mudanças na sua questão mecânica. Ele antes, lá em 2013, era equipado com motor 1.4 turbo, que não era flex e tinha 122 cavalos. Agora ele tem um motor 1.4 turbo flex com 150 cavalos, que é o mesmo utilizado no Golf. E um fator muito interessante, muito curioso desse motor, na verdade, é que mesmo ele sendo flex, a potência dele ela é a mesma, tanto abastecido a etanol quanto a gasolina. Então isso aí não é algo que se vê em todos os carros. O A3 ele utiliza diversas peças de alumínio, e isso aí gera uma economia de 12 kg no peso do carro. E além disso, todas as versões, desde a versão de entrada do A3, já vem com para-brisa com dupla vedação, ou seja, ele é um carro com excelente isolamento acústico. Os vidros dele têm dupla vedação, e a sensação de dirigir esse carro aqui é que realmente está no carro premium, porque não se escuta os barulhos na rua, e quando se fecha a porta, se percebe claramente o isolamento dele. Mas é claro que na versão 2.0, que nós também já testamos aqui no canal, o ronco dele invade a cabine, porque é um ronco muito imponente. Já na versão 1.4, mesmo ele tendo um câmbio Tiptronic, nós gostamos bastante das respostas desse câmbio, como ele interage com o condutor. Ele continua sendo um câmbio esperto e de respostas ágeis, com as borboletas aqui atrás do volante. Esse carro vem de série com o controle de estabilidade e tração, e junto com isso também 7 airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista. Dirigibilidade é o ponto forte da Audi. Esse aqui é um carro de tração dianteira, mas com baixo centro de gravidade. Então ele faz curvas muito bem. Aqui no canal a gente conseguiu identificar dois pontos negativos
dessa mudança, esse facelift do A3. O primeiro deles é que o carro subiu R$ 8.200 do seu valor original. Então, a versão de entrada agora do A3, ela passou de R$ 106.990 para R$ 115.190. E além disso, além do aumento de preço, o outro ponto negativo é que, infelizmente, ele perdeu os LEDs da sinaleira traseira. Então o preço do A3 na versão Attraction é R$ 115.190, um aumento de R$ 8.200 em relação à versão anterior. E na versão Ambiente, que é a que nós estamos testando, agora o carro custa R$ 124.690, que é um aumento de R$ 6.200 em relação à versão Ambiente 2016. A versão Ambiente vai adicionar rodas aro 17 polegadas, bancos em couro, que ficam bem interessantes. Além disso, ele vai ter sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico e junto com isso, ele vai ter ainda o teto solar. Mas o que vale ressaltar é que desde a versão de entrada, a versão Attraction, ele já vai vir com um sistema Start-Stop, que economiza até 10% no combustível. Já vai vir com essa tela MMI de 7 polegadas, que por sinal o sistema de som da Audi é excepcional. Ele é bem melhor que o sistema de som da BMW, não dá nem para comparar. E é claro, o câmbio dele vai ser o mesmo, a mecânica dele vai ser a mesma, a estrutura inteira do carro é a mesma. Motor 1.4 turbo, 150 cavalos, com 25.5 kg de torque, que estão disponíveis desde os 1.500 RPM. Ou seja, mesmo motor que é equipado, que a gente percebe no Golf, que faz com que o carro, já desde as baixas rotações, dê uma boa empurrada no condutor. O A3 sofreu muitas críticas quando ele sofreu as pequenas mudanças mecânicas dele recentemente, que foram principalmente a suspensão traseira, que deixou de ser multilink e passou a ser de torção, e o câmbio dele, que agora é Tiptronic. Mas para falar a verdade, aqui no canal nós somos bem críticos com câmbios automáticos, por isso que a gente sempre recomenda câmbio manual quando se tem essa opção. Isso aí muita gente já percebeu aqui no canal, que nós gostamos realmente de câmbios manuais, mas quando o câmbio automático nos agrada, nós realmente falamos bem. E esse câmbio Tiptronic nos impressionou. Por quê? Nós achamos que ele não ia ser um câmbio que faz reduções muito bem, e na verdade o câmbio obedece muito bem ao motorista. Quando a gente começa a ter uma condução mais esportiva com esse carro, é possível perceber que ele segura bem o giro. Ele só vai trocar lá nos 6.000 RPM, ó, só vai trocar quando estiver realmente no vermelho. Ele não vai ser que nem muitos carros automáticos que nós já testamos aqui no canal, que trocam em 5.000 RPM, que a gente não sabe por quê. Estamos com o pé no fundo para enfiar no kickdown do carro, e ele vai lá e troca antes dos 6.000 RPM. Ou seja, o carro não entende que o condutor quer pisar, o que não é o caso aqui no A3. No A3, como é um Audi, ele tem sempre uma condução mais esportiva. A gente pode botar tanto aqui no manual como na borboleta. Apesar de não ter as trocas em milissegundos do câmbio DSG, ele é um câmbio decente ao ser comparado com outros câmbios automáticos. Essa aqui é a chave do A3 1.4 2017. Ela é a mesma que tem no A3 2.0 também, que a gente já testou aqui no canal. Vocês podem ver que dessa vez ela não é de presença. Como é o A3 Ambiente, nós temos que inserir ela aqui. Essa vai ser de presença a partir do A3 Ambition. Algumas diferenças que a gente já vê de painel em relação ao modelo anterior que nós testamos aqui no canal, nossa versão Ambition. Apesar da estrutura aqui, a parte central, ser toda igual, os comandos, ele vai ter aqui alguma diferença de ar-condicionado. Esse ar-condicionado é diferente do ar-condicionado do 2.0 Ambition que nós testamos. Aqui tem uma entrada USB que, inclusive, no A3 Ambition nós reclamamos que não estávamos conseguindo encontrar a entrada USB. Agora ela está bem prática aqui na frente. A direção dele, é claro, é uma direção nova, a direção do novo Audi A4, que ficou muito mais esportiva. Ela tem um miolo pequeno, uma direção de 3 raios com uma pegada excelente. E falando em questão de pegada excelente, esse carro aqui vale ressaltar mesmo que ergonomia é o ponto forte. A pessoa senta dentro do carro e é muito fácil de achar uma posição ideal para se dirigir. Aqui é muito tranquilo de achar uma posição boa para guiar com esportividade ou para se guiar na cidade. Isso é um ponto muito claro dos carros alemães, principalmente da Audi. Então, ergonomia nos chama muita atenção mesmo. É um carro, a pessoa senta, pode ter 1,60 até 1,90 que ela vai achar a posição ideal rapidamente para dirigir. Diferente de alguns Volkswagen, por exemplo,
o Jetta, por exemplo, que tem que ficar fazendo 1001 ajustes. Na Audi é tudo mais fácil. Ele tem ajuste de altura e de profundidade, é claro. Isso é básico para um carro dessa categoria, mas o que também queremos ressaltar é a questão que já agora tem a ver também com a ergonomia do carro, que é como a direção ela se desloca. Ela tem uma amplitude aqui de espaço que ela se mexe para frente, para trás, para cima e para baixo. Ou seja, é um carro que se adapta a qualquer condutor. Outro ponto que dá para você perceber é que nesse carro aqui eles colocaram o emblema da Audi. Não sei se de repente agora na versão 2017 todos eles vão passar a ter esse adesivo aqui. No 2016, que nós testamos, não tinha, mas esse aqui é um carro de imprensa. Então, algumas vezes os carros de imprensa eles têm diferença em relação aos carros que são comercializados nas concessionárias. Então não temos como saber isso. Mas aqui, central multimídia dele permanece a mesma, uma tela de NNI de 7 polegadas, que pode ser baixada aqui por esse botão. O carro continua com os mesmos sistemas, os mesmos botões aqui. Aqui é para desligar o start-stop dele, aqui desliga o controle de tração, que é um carro realmente que vai agradar quem gosta de pisar, quem gosta de fazer curva, principalmente. E é uma pena que nessa versão 1.4 ele não tem os modos de condução como ele tinha no 2.0. Então aqui fica mais do pé do condutor mesmo e de colocar no S, simplesmente. Agora o Audi A3 conta com sensor de estacionamento de série, sensor traseiro, é claro. Mas é uma pena que quando a gente engata ré, ele não indica ali, como alguns Volkswagen e alguns Audi até mesmo fazem, o desenho do carro com as barras que estão se aproximando. É simplesmente o aviso sonoro. Então fica um pouco difícil de fazer manobras de ré com esse carro, porque ele tem a traseira alta e uma baixa visão, uma pequena visão do exterior. Aqui vocês podem ver o controle de cruzeiro, que está presente a partir da versão ambiente, as borboletas atrás do volante. Aqui na direção os comandos continuam sendo os mesmos. Sempre do lado esquerdo para a gente trocar qual que é o display que está aparecendo aqui na parte central. Aqui a lista dele, que é bem esse botão. E para mudar de música ou aumentar o volume é do lado direito, que é muito fácil. A Audi também é um sistema de som muito intuitivo, muito fácil de mexer, e diferente de muitos carros que hoje estão no mercado querendo inventar a moda com tela de touchscreen, que acaba, na verdade, só incomodando o motorista. Outro fator que a gente pode perceber é que os bancos do A3 1.4 Turbo são diferentes dos bancos do A3 2.0 Turbo. Esse banco aqui, é claro, ele já vem em couro, mas ele é um formato diferente do A3 Ambition. E falando em A3 Ambition, a diferença principal do ambiente para o Ambition é aqui na parte central, que esse aqui tem um painel, um contagiros e velocímetro convencional, e no Ambition vai vir com tela TFT, cockpit virtual igual ao do Audi A4. Caso vocês queiram saber maiores detalhes sobre o interior do Audi A3, vocês podem conferir o nosso vídeo do A3 2.0 Ambition. 1, 2, 3 e foi. Isso aí. 902. Fala, Top Drivers, o que vocês acharam do Audi A3 agora reestilizado na sua linha 2017? Nós gostamos bastante das mudanças que ele teve. O carro ficou muito mais à frente do seu tempo, mais com cara de Audi renovado, futurístico. O carro está mais de acordo com o novo Audi A4, e essa direção aqui ficou muito mais interessante do que a direção antiga. Uma direção esportiva, nós já gostávamos muito da direção antiga do A3, falamos bem dela em todos os vídeos que a gente fez sobre o Audi A3, mas essa aqui ficou ainda melhor. Então a dirigibilidade do carro continua excepcional, continua muito bom. O motor 1.4 turbo nós já conhecíamos do Jetta 1.4, que é exatamente o mesmo motor, então não foi nenhuma surpresa pra gente. O 0 a 100 dele ficou em 0.1 segundos acima do Jetta, mas isso é porque esse carro nós fizemos 0 a 100 com tanque cheio e o Jetta estava com tanque vazio. Então eles andam praticamente a mesma coisa. Esse aqui, na verdade, tem uma dirigibilidade muito melhor. Ele é mais sentado no chão, mais grudado no chão. É um carro, como vocês puderam ver nas imagens, muito bom de fazer curva. O câmbio dele respeita muito bem a intenção do motorista. Sistema do som do carro excepcional. Visual dele muito interessante também, com essas rodas aro 17 na versão ambiente. O carro fica realmente com aspecto premium. O teto solar dele é mais interessante do que o do Audi A4, porque o do Audi A4 é um teto que ele entra para dentro da estrutura do carro, e esse aqui ele é estilo do Golf, do Audi A1, que é um teto que ele sai para fora. Então, como é um carro sedã, dá bem essa quebra aí de
de estilo entre um teto que faz a curva para acompanhar a carroceria do carro. Então o visual do carro é nota 10. É um carro que chama atenção na rua, ainda mais nessa versão azul que nós estamos testando. Mecânica do carro também é nota 10. O carro ficou muito bom. É claro que ele não tem mais câmbio DSG como ele tinha há um tempo atrás, ele não tem mais suspensão multilink, mas ele continua sendo um carro muito bom de dirigir, muito melhor do que muitos carros de mesma faixa de preço. Não vamos citar nomes agora, mas vamos esperar um pouquinho para fazer um compara drive para vocês do A3 com os concorrentes dele, para daí sim a gente cutucar todas as outras concessionárias aí, provocar, falando pontos positivos do Audi A3, que ele tem muito de sobra. É claro que ele continua sendo um carro relativamente simples, ele não é um carro cheio dos frufru de carro francês, por exemplo, que vai ter 1 bilhão de itens, de equipamentos, porque o carro alemão, a essência dele é dirigibilidade. Ele tem um acabamento sóbrio, mas que chama atenção na rua, na questão de visual. É realmente uma pena ele ter perdido os LEDs na traseira, mas ele compensou ficando com uma frente muito mais bonita. Então, e com a direção também. Nossa conclusão é que nós gostamos da mudança que ele sofreu. Continua sendo um carro econômico, um carro de boa dirigibilidade e que vai ter um bom valor de revenda mais tarde. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem assistindo nossos vídeos que são postados semanalmente. Nós temos avaliações todos os domingos e vídeos extras de comparativos sendo postados durante a semana. Nós agora inclusive estamos sorteando prêmios aqui no canal, sorteando ingressos para visitar os super carros que tem lá, M3, M4, Nissan GT-R, Lamborghini, Ferrari, enfim, muitos carros muito interessantes que nós já filmamos aqui no canal também, vocês podem conferir. Então o nosso canal realmente é bastante completo. Se ainda não conhecem, aproveitem para conhecer nossos outros vídeos, deem um like aí embaixo e acompanhem. Obrigado!